Olá, pessoal. Vamos dar início ao aulão de ciências. Escola Municipal Padre Joaquim Félix, né, com a disciplina de ciências, e o público-alvo é do 6º ao 9º ano. Então, eu separei alguns conceitos bem relevantes com relação ao 6º até o 9º ano, onde eles são abordados no início do 6º até ao 9º ano. O aulão de ciências ele é dividido em 2 aulões, né? Então, o primeiro, ele não vai abranger todos os conceitos que eu elenquei como importante, mas que eles são interligados e a gente vai ver com o desenrolar da apresentação. Então, as células, né, os seres vivos, eles podem ser formados por uma única célula, onde ele é intitulado unicelulares, né? E um exemplo desses organismos unicelulares é o paramécio e a bactéria. Já existe também organismos pluricelulares, pluri ou multicelulares, que são aqueles constituídos por mais de uma célula. Exemplo, caracol, tomate, o cão e o próprio homem, né? São formados por muitas células. As células elas podem apresentar formas variadas ou indefinidas. E isso vai depender do organismo e também da sua função. Aqui tem alguns exemplos de variedade de células. A célula, ela também é dividida em célula animal e célula vegetal. Percebam no meio das duas células que existem compartimentos que são compartilhados entre ambas as células, certo? Como o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático rugoso, o endoplasmático liso, o citoesqueleto, a membrana plasmática, os lisossomos, o complexo de Golgi, a mitocôndria, o citoplasma, os peroxomos e os ribossomos. Mas existem também algo na célula vegetal que não existe nas células animais. Percebam até mesmo com relação à morfologia, né, que é a forma da célula, que a animal é diferente da vegetal. Por que ela é diferente? Porque além da membrana plasmática compartilhada, né, entre as duas células, a vegetal possui um revestimento extra, que é chamado de parede celular. Também tem o vacúolo central, que é essa bolha, né, que a gente pode fazer uma analogia entre uma bolha, e os cloroplastos, certo? A parede celular é uma estrutura rígida que vai dar uma sustentação e forma à parede da célula. Então, além da parede celular, ela vai ter um revestimento extra. O vacúolo, ele é responsável por evitar que a célula vegetal se rompa se existir um acúmulo de água. E os cloroplastos são estruturas responsáveis pela fotossíntese. Ainda com relação aos tipos celulares, nós temos as células procariontes e eucariontes. A célula procarionte, ela é uma célula simples, bem rudimentar, mas que não deixa de ter a sua funcionalidade ideal para esse organismo. Então, ele é constituído por citoplasma, nucleolo, flagelo, que é essa cauda que vai auxiliar na movimentação. Tem as fibrilas, né? As fímbrias,
os ribossomos, que são estruturas, é uma organela responsável por síntese de proteínas. Tem a membrana celular, tem também parede celular e tem uma cápsula. O que define um organismo procarionte, uma célula procarionte, é a ausência de carioteca. Carioteca é uma estrutura que separa o núcleo do citoplasma. Então, como ela não tem essa estrutura, o material genético dela fica disperso no citoplasma, certo? Já a célula eucarionte, que significa verdadeiro, né, núcleo verdadeiro, ela é uma célula bem individualizada, né, com estruturas separadas, né? Por que existe essa separação? Porque essa célula possui carioteca, que é a estrutura que separa o citoplasma do núcleo. Então, o núcleo celular vai estar organizado e vai conseguir ser visualizado se comparado através do microscópio. Lembrando que o material genético das células são encontradas no núcleo celular. As células, elas possuem tipos de nutrição, né? Os organismos vivos. Eles podem ser divididos em autotróficos e heterotróficos. Autotróficos são os organismos capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, a estrutura não precisa sair à busca de alimento. Ele se nutre por meio da fotossíntese, intermediário, né? Quem vai auxiliar a realização da fotossíntese são os raios luminosos. Então, os organismos autotróficos são a base da cadeia alimentar. Aqui está sendo representada pelas árvores, mas nós temos também as algas, né, que são autotróficas, e também algumas bactérias que, ao invés de realizar fotossíntese, eles realizam quimiossíntese, mas que são também autotróficas. E nós temos os organismos heterotróficos, aqueles organismos que não conseguem produzir o próprio alimento, que precisa se nutrir, né, por meio da alimentação para adquirir a energia para a realização das suas atividades vitais. Então, os organismos heterotróficos, eles podem ser divididos em herbívoros, né, que se alimentam de plantas, carnívoros, que são os animais, os organismos vivos que se alimentam de carne, os onívoros, né, que tanto se alimentam de carne quanto de plantas, e os saprófagos, que são os organismos que se alimentam da matéria em decomposição, como por exemplo os fungos. Ainda falando sobre célula, nós temos um dos temas mais relevantes com relação às células, né, que é a teoria celular. E a teoria celular, ela foi descoberta inicialmente quando primeiro foi descoberta a célula. E quem descobriu a célula foi Robert Hooke. Que Robert Hooke, ele, na verdade, começou a observar estruturas por meio do microscópio, né? E então, a partir da descoberta do microscópio é que se pôde identificar a célula. Então, ele descobriu, né, que célula vem do grego, significa cela, compartimento. E a partir dessa descoberta, surgiu Scheidemann e Schleiden, que descobriram a teoria celular, onde a teoria celular, ela é identificada, né, são pressupostos que identificam ela, que elas podem ser resumidas nos seguintes princípios.
Todo ser vivo é constituído por uma ou mais unidades vivas, né, chamadas de célula, né? Traduzindo, todo ser vivo é constituído por célula, seja uma célula ou seja várias células. Cada célula é capaz de manter a sua própria existência, né? Traduzindo novamente, toda célula vai dar origem às demais células, né? Então, uma célula vai dar origem às outras, por meio da divisão celular. Cada célula provém de outra pré-existente, né? Como eu já falei. E cada estrutura celular, ela realiza suas atividades vitais por meio das atividades químicas existentes no interior do citoplasma, e que toda célula é a unidade estrutural, funcional e genética dos seres vivos. Então, todo ser vivo é constituído por célula, toda célula provém de outra célula pré-existente, todas as atividades químicas de uma célula ocorrem no seu interior, mais especificamente no citoplasma, e que a célula é a unidade estrutural, funcional e genética dos seres vivos. E qual a composição química dos seres vivos, né? A composição química geral, ela é basicamente formada por 6 elementos, que compõem 99% dos indivíduos vivos, que é o CHOMPS, né, que eu chamo, que é carbono, que ele tem uma constituição entre 50% a 60%, né, da composição de um ser vivo, hidrogênio, né, que é entre 3% a 5%, oxigênio, que é entre 25% a 30%, nitrogênio, que é entre 8% a 10%, fósforo, que é fósforo e enxofre, que é menos de 2%, mas mesmo sendo menos de 2%, ele não deixa de ser importante para a constituição dos organismos vivos. Esses elementos, eles vão se unir e formar as macromoléculas fundamentais para o nosso organismo. E quais são essas macromoléculas, né? Eles são formados por compostos orgânicos e inorgânicos. No caso dos inorgânicos, é a água e os sais minerais, né, que fazem parte da constituição de um organismo vivo. E as macromoléculas, a partir daqueles elementos químicos, né, do CHOMPS, eles formam as proteínas, né, que é o conjunto de aminoácidos, formam os carboidratos, né, que são os açúcares, são formados por unidades menores que são chamados de monossacarídeos, e os lipídios, que são ácidos graxos ou gordura, né, que são formados por ácidos graxos. Todo ser vivo, para ser considerado vivo, ele precisa ter elementos que, em conjunto, definam o ser vivo. E quais são esses elementos? O primeiro, nós temos que responder a estímulos, né, por meio de órgãos sensoriais, e que vão fazer com que esses órgãos sensoriais também reajam de acordo com a necessidade do organismo, né? São dotados de movimento também. Outro critério é que eles crescem, né? Ele aumentam de tamanho e de massa. Outro organismo é a organização celular desse organismo. Qual é a organização, né? São critérios que nós já mencionamos anteriormente, né? Que são organismos procariontes, né? Que são células procariontes, que são aquelas células simples, formadas sem a presença da carioteca, né? Que carioteca é a estrutura que separa o citoplasma do núcleo. São organismos eucariontes, né, que tem um núcleo verdadeiro, porque existe a presença da carioteca, que é a estrutura que vai separar o citoplasma do núcleo. São organismos
unicelulares, né, constituídos por uma célula, ou pluricelulares, que são constituídos por várias células. Outro critério é que eles se desenvolvem, né? Então, eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. São organismos semelhantes e diferentes, né? Em sua constituição genética. Tem metabolismo, né? Esse metabolismo pode ser do tipo autotrófico, né? Que é quando ele produz o próprio alimento por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. Ou eles podem ser heterotróficos, né? Que são aqueles que não produzem o próprio alimento, que podem ser carnívoros, né? Que se alimentam de carne, herbívoros que se alimentam de plantas, onívoros que se alimentam de carne e de planta, e saprófagos, né? Que se alimentam da matéria em decomposição. Então, isso tudo, né? Esse tipo de metabolismo faz com que ocorra a recomposição da estrutura e também a obtenção de energia. Um outro critério é que eles evoluem, ou modificando-se geneticamente, né, por meio da variabilidade genética, né, que é pela união entre organismos, né, por meio da reprodução. Ou eles se adaptam ao ambiente. Então, é uma forma também de evolução. E eles, por fim, se reproduzem, né? Essa reprodução, ela tem finalidade de duplicar o DNA, seja por meio da reprodução assexuada, que é pela ausência da união entre gametas. Então, não existe a necessidade de um organismo um gameta masculino e um gameta feminino. Ela simplesmente pode crescer, duplicar a célula e gerar células idênticas, como clones. Né? Pode ser por meio, por exemplo, de brotamento e também por meio da reprodução sexuada, que é entre a união de gametas, gameta masculino e gameta feminino, né? No caso, óvulo ou espermatozoide. Os seres vivos, eles podem ser divididos, no caso do reino animal, entre invertebrados, né, que é aquele sem ausência de coluna vertebral, né, eles vão apenas possuir um exoesqueleto, né, principalmente constituído por proteína, que vai dar forma e sustentação a esse organismo. Então, eles podem ser divididos entre poríferos, né, que são as esponjas, quinidários, que são as algas vivas, platelmintos e nematelmintos são vermes, né? Platelmintos são vermes de corpos achatados e nematelmintos são vermes de corpos cilíndricos. Temos também os anelídeos, né? No caso das minhocas. Os artrópodes, que vão constituir a maior biodiversidade existente, principalmente entre insetos. Né? Artrópodes são organismos com pés e mãos articuladas, como barata, caranguejo, né? Abelhas, entre outras. Temos os moluscos, né, que nós podemos incluir polvo, lula, né, os equinodermos, que são as estrelas do mar. E nós temos os vertebrados, né, aqueles que possuem coluna vertebral. E essa coluna vertebral, ela protege a medula óssea. Então, eles vão variar de acordo com a estrutura entre eles. Pena, glândulas mamárias, né? Enfim. Então, nós temos os peixes, né? Que eles podem ser do tipo cartilaginosos ou ósseo.
Temos os anfíbios, né? Que eles possuem uma variedade com relação à passagem do meio aquático para o meio terrestre, né? Como, por exemplo, os sapos, que ele tem metamorfose incompleta, né? Ovo, larva, né? O girino. E também ele possui, com relação ao processo respiratório, dentro da água, na fase larval, ele possui, na fase girino, na verdade, ele respira por meio de brânquias, né, que é uma estrutura respiratória aquática. Quando ele passa para o ambiente terrestre, ele respira por meio da pele, né, que é chamado de respiração cutânea. Também é pulmonar, certo? Então, ele tem essa estrutura variada. Por isso que não se deve colocar sal na pele do sapo, né? Porque o sal faz com que o corpo perca água, né? Então, por isso que o sapo, quando jogam sal, ele morre seco, né? Porque ele perde a água. Então, isso dificulta o processo respiratório dele, né? Por isso que ele tem que viver num ambiente úmido e sombreado para facilitar a troca gasosa entre a pele. Temos os répteis, né? Que são chamados de animais de corpos frios, como os peixes. Mito, os répteis não. Os répteis como os lagartos, as cobras. Temos as aves, né? Que eles são homeotérmicos, assim como nós mamíferos, né? Então, eles mantêm a temperatura em equilíbrio. Inclusive, eles possuem uma glândula de gordura, né? Que faz com que eles impermeabilizem as penas. É por isso que a gente vê a ave como se ela estivesse se coçando, né? Levantando as peninhas. Porque ela pega a gordura dessa glândula uropigiana e fica espalhando esse óleo entre as penas para que ocorra, por exemplo, uma eventualidade, chova ou ele caia na água e ele não afunde, nem molhe as penas, né? Porque se molhar vai ficar pesado e ela afunda. E nós temos os mamíferos, né? Que são os animais dotados de mamas, glândulas mamárias, né? Não só o macho, não só a fêmea, na verdade, tem glândulas mamárias, né? O macho também tem, só que no caso das fêmeas, tem as glândulas de prolactina para produção de leite. Então, pessoal, aqui nós temos o questionário, né? Que eu vou explicar as questões e vocês vão copiá-las em seu caderno e vão enviar as respostas para o grupo, certo? Ou para o meu privado. E durante o aulão, eu também vou ficar à disposição para retirada de dúvidas. Então, a questão 1. Entre as organelas listadas a seguir, marque apenas aquela que é encontrada em uma célula procarionte. Então, vocês podem ou lembrar do que eu falei, ou voltar o vídeo e escutar novamente e observar a imagem que eu expliquei. Que a célula procarionte é aquela célula simples, formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, só que ele tem uma ausência de uma estrutura chamada de carioteca. E ela é bem simples. Ela possui organelas também, né? Mas
ela vai ter em menor quantidade. Então, você vai identificar qual a organela é encontrada nessa célula procariótica. 2. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, né, no caso dos procariontes, entre outras características, o que é que não tem na célula procariótica? Você vai marcar a alternativa que faz com que defina esse tipo de célula. 3. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por célula, né? São formados por célula. Então, de acordo com essa teoria, qual dos organismos não podem ser considerados vivos? Bom, durante a explicação da teoria celular, né, que explica que os organismos vivos são formados por célula, que toda célula vai dar origem a uma célula pré-existente e que todas as reações químicas ocorrem no interior da célula, né? Mais especificamente lá no citoplasma, que é lá no citoplasma onde existem todas as organelas citoplasmáticas responsáveis pelas mais diferentes funções. Então, com base na teoria celular e com base naqueles critérios que definem um organismo vivo, existe uma estrutura que não pode ser considerada viva pelo simples fato de ele ser considerado anuclear, né? Anuclear significa ausência de núcleo, mas ele é considerado acelular, perdão, que é quando ele não possui célula, que é no caso dos vírus. Ele é considerado acelular, né? Ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. Significa dizer que ele só se torna vivo quando ele se apodera de uma célula e começa a comandá-la, certo? Por isso que ele é considerado parasita intra, que significa dentro, celular. Então, quando ele está dentro de uma célula, certo? Existem controvérsias que dizem que o vírus é considerado vivo e outros que ele não é considerado vivo, porque ele só se torna vivo quando ele se apodera de uma outra célula, né? Uma outra questão é qual a composição química dos seres vivos. Nós já falamos lá atrás, né, qual era essa composição química que eu falei de Chomps. Então, eu quero que vocês indiquem quais são elas e quais as porcentagens delas. Questão 5. Quais os princípios da teoria celular? Eu já falei mais de uma vez, são os pressupostos, né? Quais são os itens que definem a teoria celular. E a questão 6. Cite e explique os tipos de nutrição dos seres vivos, né? Aí eu quero que vocês expliquem a questão do que é autótrofo, do que é heterótrofo e quais os tipos de